Olha aí o resumo da live. Hoje vamos começar mostrando o nosso mascote, a Charlotte. Linda, né? Vai lá com a mamãe então. Bom, pessoal, então nós vamos fazer então o resumo da live, né, do dia 5 de junho de 23. Nós vamos falar sobre causas de esquecimento. Por que que as pessoas têm distúrbios de memória? Isso é muito comum. Inclusive é muito comum nos jovens, né? Principalmente no mundo de hoje, em que as pessoas andam sempre muito estressadas, muito nervosas, muito ansiosas. Então isso é muito comum. No consultório, no dia a dia, na minha clínica, eu atendo muitas pessoas com distúrbio de memória e sempre muito preocupadas, principalmente com a possibilidade de doença de Alzheimer, né? Felizmente, nem todo distúrbio de memória é doença de Alzheimer e muitas vezes a gente consegue resolver o problema. Então nós vamos falar sobre isso. Primeiro eu vou falar sobre as principais causas de distúrbio de memória, que não são quadros demenciais, que não são aqueles quadros graves, como doença de Alzheimer, demência vascular, demência por corpúsculo de Lewy, demência frontotemporal. Eu vou falar daquelas causas mais comuns e também que são passíveis de tratamento, tá certo? Pode ficar à vontade aí, Charlotte, pode fazer barulho. Não tem problema não. Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre os principais fatores que podem levar a distúrbio de memória. Então, para começar, o estresse, né? O estresse, a sobrecarga, a pressão no trabalho ou na vida familiar gera distúrbio de concentração de forma aguda, né? A curto prazo. Então, as pessoas têm aquela dificuldade maior de se concentrar pela produção excessiva de catecolaminas, pelo pensamento acelerado, pela mente inquieta. Então, o estresse a curto prazo ele já produz distúrbios de memória. E como nós já falamos aí em lives anteriores, o estresse crônico ele tem relação também com a perda de neurônios, com a redução do volume do hipocampo, que é a área do cérebro relacionada à memória, e, consequentemente, é um fator de risco para a doença de Alzheimer. Mas falando a curto prazo, o estresse excessivo ele produz já de imediato um distúrbio de concentração, um distúrbio de foco e, consequentemente, distúrbio de memória, principalmente para as coisas mais recentes. Bom, o segundo fator importante para a perda de memória é a ansiedade. A ansiedade é aquele excesso de futuro, a mente inquieta, aquele preocupar-se excessivamente com o que vai acontecer e sempre com um viés negativo. O ansioso, geralmente, ele está sempre preocupado com o que vai vir e ele tem sempre a impressão de que o que vai vir é ruim, é negativo. Então, essa ansiedade excessiva, ela gera também a mente inquieta e, consequentemente, uma dificuldade de concentração e dificuldade de memorizar. Então, o indivíduo começa a se sentir esquecido. Ele começa a esquecer, ele começa a perder chave, perder celular, ele começa a esquecer coisas recentes, a memória de curta duração começa a falhar, né? E isso pode ser um dos achados do quadro clínico do transtorno de ansiedade, tá? Bom, terceiro fator importante para distúrbio de memória, a depressão. A depressão ela produz um distúrbio de memória importante. A bioquímica da depressão é caracterizada por deficiência de neurotransmissores, principalmente serotonina, dopamina e noradrenalina,
E esses neurotransmissores, eles também têm uma relação com a capacidade de memorização, assim como a acetilcolina. Então, quando o indivíduo tem a depressão, a bioquímica, a alteração bioquímica que ocorre no cérebro da pessoa com depressão já é uma alteração que predispõe ao distúrbio de memória também. Mais recentemente, se sabe que a depressão tem muito a ver com inflamação crônica subclínica. E nós sabemos que a depressão ela tem uma relação com essa inflamação. Né? Nós sabemos que a depressão tem relação com redução do BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, aquela substância que faz com que os neurônios se regenerem, que fortalece as conexões entre os neurônios. E o distúrbio de memória, ele também tem relação com essa redução de BDNF. Então, a fisiopatologia, as alterações bioquímicas da depressão são justamente aquelas que também cursam com distúrbio de memória. Na prática clínica do dia a dia, não é incomum eu pegar pacientes que vêm com um grande distúrbio de memória e na investigação a gente acaba descobrindo que ali tem uma depressão e quando a gente trata essa depressão adequadamente, a memória acaba melhorando, tá? Bom, quarto fator importante para distúrbio de memória, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. O TDAH ele é bastante comum na infância, né? Ele é caracterizado por uma dificuldade de atenção, geralmente tem a tríade desatenção, impulsividade e hiperatividade. Mas, às vezes, na idade adulta, também acontece o TDAH. Muitas vezes, a criança que tem o TDAH, quando chega na vida adulta, ele tem apenas o TDA, o transtorno de déficit de atenção. Então, é aquela pessoa que tem dificuldade para focar naquilo que está fazendo. Como característica, são pessoas que começam vários projetos, mas nunca concluem, vão passando de um projeto para outro sem concluir nada, e acaba tendo problema tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, porque os relacionamentos da pessoa que tem transtorno de déficit de atenção são comprometidos por essa dificuldade de concentração plena no agora, pela impulsividade, pela dificuldade de concluir projetos. Tá? Então, o TDAH ou só o TDA no adulto é um fator importante para distúrbio de memória, porque como não tem o foco, não tem a concentração plena no que está fazendo, acaba esquecendo as coisas, porque passa rapidamente de um ponto de foco para outro ponto de foco e acaba não se concentrando em nada e a memória acaba sendo prejudicada. Bem, o quinto fator importante para o distúrbio de memória é a privação crônica de sono. O sono ele é fundamental para a consolidação de memória. E hoje nós já sabemos que dormir menos que 6 horas por noite é um fator de risco para doenças neurodegenerativas, inclusive doença de Alzheimer. Recentemente se descobriu o sistema linfático. O sistema linfático é um sistema de eliminação de toxinas do cérebro que acontece quando a pessoa está dormindo. Então, no sono mais profundo, no sono de ondas lentas, é quando, então, esse sistema linfático é ativado e, nesse momento, nós conseguimos eliminar as toxinas cerebrais, como, por exemplo, a proteína beta-amiloide, que é aquela que está acumulada no cérebro de pacientes com doença de Alzheimer. Então, privação de sono é um grande problema e, quando é crônico, acaba produzindo distúrbio de memória.
Se você tem distúrbio de memória e dorme menos que 6 horas por noite, o primeiro passo a ser dado é justamente melhorar a qualidade desse sono, o tempo desse sono. Tá certo? Bom, o sexto fator importante para distúrbio de memória é o uso de medicamentos. Alguns medicamentos produzem distúrbio de memória. Então, isso acontece muito naquele uso de medicamentos controlados por períodos longos, não indicados por médicos. É muito comum as pessoas utilizarem benzodiazepínicos sem ter um controle clínico. E isso pode ser um grande problema. Pessoas tomando os remédios faixa preta ou alguns indutores de sono sem o acompanhamento criterioso de um neurologista. Alguns antidepressivos também, principalmente aqueles que têm ação que a gente chama de anticolinérgica, os tricíclicos, são antidepressivos que, se usados e sem controle por períodos muito longos de tempo, podem produzir também distúrbio de memória. Então é muito importante conversar sobre isso com o seu médico, porque em alguns casos esses medicamentos são essenciais e acabam sendo benéficos. Mas em muitos casos, utilizados cronicamente e sem um critério rígido, eles podem produzir distúrbios de memória. Bom, o sétimo fator que pode produzir distúrbio de memória é distúrbio de tiroide. Então, as pessoas que têm hipotiroidismo, que é uma redução de função da tiroide, uma diminuição da função da tiroide, podem ter um distúrbio de memória como consequência da falta do hormônio em níveis adequados. Deficiência de vitamina B12 é o oitavo fator. Isso eu consigo ver com bastante frequência também na minha clínica, pacientes que vêm com essa queixa, e na investigação geral a gente acaba encontrando uma deficiência de vitamina do complexo B, em especial da B12. E quando a gente faz essa reposição com dose adequada, por períodos corretos, as pessoas acabam tendo melhora, né? Então é muito importante que vocês entendam isso, não é correr a uma farmácia e pedir B12, porque você tem distúrbio de memória. Não. Tem que haver uma investigação médica. E é essencial que faça a dosagem dos níveis dessa vitamina no sangue. E aí a correção dessa deficiência vitamínica é feita de acordo com o nível no seu sangue. Então não é uma dose única para todo mundo. Cada pessoa vai ter a indicação de uma determinada dose da B12 se ela estiver em falta. Bom, nono fator importantíssimo, uso excessivo de álcool. A OMS, ela mostra pra gente que o consumo acima de 30 gramas por dia de álcool já é maléfico, muito maléfico para o cérebro. E tem alguns estudos que mostram que quando você ingere acima de 6 gramas de álcool, já pode haver algum malefício. Bom, o que nós temos que saber é que uma taça de vinho tem mais ou menos 10 gramas de álcool, uma lata de cerveja aproximadamente 17 gramas. Então, vocês vejam bem, se o cérebro é afetado com 30 gramas de álcool por dia, se o indivíduo ingere ali 2 latas de cerveja por dia, são 34 gramas. Isso já é suficiente para fazer degeneração neuronal. E, consequentemente, com o tempo vai haver algum tipo de declínio de domínio cognitivo, inclusive memória. Essa parte do álcool realmente é bastante preocupante, porque nós sabemos que o consumo, principalmente da cerveja, é um consumo muito intenso aqui no Brasil. Parece que, conforme eu já falei em live anterior,
Os estudos mostram que o consumo do vinho tinto, por causa dos níveis altos de antioxidantes, de resveratrol, de flavonoides, o consumo do vinho tinto pode ser benéfico, mas em pequenas quantidades, né? Então, se uma taça de vinho tem aproximadamente 10 gramas de álcool, e 30 gramas de álcool por dia já é suficiente para fazer lesão, para diminuir função neuronal, então, no máximo 2 ou 3 taças de vinho ao dia poderia ainda ser benéfico. Mas já vi alguns estudos mostrando que o consumo de álcool em qualquer dosagem deve ser desencorajado. Os superidosos das zonas azuis, aqueles locais do mundo onde tem muitos centenários com boa saúde, eles mostram para a gente que o consumo do vinho pode ser realmente um fator protetor, mas em pequenas quantidades diárias, normalmente uma taça de vinho ao dia. Bom, então esses são os fatores relacionados a distúrbio de memória. Nós não vamos hoje falar aqui sobre aqueles mais agressivos, como doença de Alzheimer, demência vascular, demência por corpúsculo de Lewy, demência frontotemporal. Não vamos falar nem mesmo hoje do comprometimento cognitivo leve tipo amnéstico, que é a perda de memória que precede a doença de Alzheimer. Então hoje nós estamos falando mais daqueles fatores mais comuns que levam ao distúrbio de memória no dia a dia, que são distúrbios de memória relativamente leves, mas que podem atrapalhar as pessoas. Então, quando tem um distúrbio de memória, precisa procurar o seu neurologista para uma boa investigação. Bom, então eu vou dar umas dicas gerais aqui de como melhorar a memória, tá? Bom, o primeiro fator importante seria melhorar a qualidade do sono. Para isso, a gente precisa adotar aquelas medidas de higiene do sono. No nosso canal no YouTube, Dr. Milton C.R. Medeiros, se vocês procurarem lá, vão encontrar lives inteiras sobre distúrbio de sono. E nós temos lá uma live inteira sobre medidas de higiene do sono, que são hábitos do dia a dia que permitem um sono de qualidade mais adequada. Bom, o segundo item importante para melhorar o sono é a atividade física, né? Para melhorar o sono, não, para melhorar a memória é a atividade física. Então, quando você faz atividade física regular, você tem um aumento dos níveis daqueles neurotransmissores relacionados à transmissão de impulso de um neurônio para outro, e você pode melhorar a memória, né? Você melhora o nível de serotonina, dopamina, melhorando esses níveis de serotonina e dopamina, você melhora o humor também, então funciona já como antidepressivo e vai melhorar a sua capacidade de foco, de concentração. São muitos os estudos mostrando que a atividade física melhora a criatividade. Então, o exercício físico é algo fundamental para que haja uma melhora da memória. Há as orientações, tanto da OMS quanto da Academia Americana de Neurologia, que se faça pelo menos 150 minutos de exercício físico aeróbico por semana. E vale a pena sempre complementar com exercício de força, porque isso também ajuda a melhorar os níveis de memória. O item número 3 para proteção contra o distúrbio de memória é a alimentação saudável. Como a gente sabe que o distúrbio de memória ele tem relação com aquela inflamação crônica subclínica, uma dieta anti-inflamatória vai ajudar muito na memória. Então, priorizar verduras, legumes, frutas, grãos integrais, o azeite de oliva extra virgem, os peixes e reduzir aqueles alimentos que aumentam a inflamação. O açúcar, farinhas brancas, ultraprocessados, reduzir o consumo da carne vermelha e tomar muita água, gente. Então, existem estudos mostrando
estudos mostrando que a ingestão maior de água aumenta muito a capacidade cognitiva. Então, a orientação é que a gente ingira ali em torno de 40 ml por quilo de água. Então, se você pesa aí 70 quilos, um pouquinho mais, você tem que tomar 3 litros d'água. Tá? E aí alguém pode falar, mas os alimentos, a maior parte dos alimentos é constituído de água, realmente. Mas esse cálculo para melhora de função cerebral é além dos alimentos ricos em água que você consome. É água pura de boa qualidade. Isso melhora demais a função cerebral. Não só a função cerebral, acaba melhorando a saúde como um todo, né? Bom, outro fator importante para a gente combater o distúrbio de memória é o combate ao estresse, claro, né? Estresse, o mal do século. Eu tenho um livro recente chamado Estresse, o Destruidor de Vida, da editora Scortese, de 2019, que é um livro que disseca totalmente o estresse, quais são os males, quais são as origens e como combatê-lo. Mas o estresse realmente ele é terrível, porque o indivíduo estressado ele vai produzindo muito cortisol. Esse cortisol em excesso ele tem a capacidade de ir destruindo células do lobo temporal, que é a área da memória. Então, combater o estresse é muito importante para que a memória fique melhor. E como combate o estresse? Também lá no nosso canal no YouTube temos várias lives falando sobre isso, mas de maneira geral a gente tem que relaxar, né? Então, desenvolver técnicas de meditação, contato com a natureza, yoga, né? Ter tempo para a família, ter tempo para se divertir. São maneiras de você reduzir o estresse, treinar sua capacidade de concentrar-se plenamente no agora. Isso é fundamental também, né? Quando a gente está presente naquilo que está fazendo, no momento que está fazendo, e vai fazendo isso de forma recorrente, o estresse tende a diminuir. Bom, outro fator importante é exercitar o cérebro. Botar o cérebro para funcionar, né? Aprender novas tarefas, aprender idiomas novos, aprender a tocar um instrumento musical e leitura, né? Muita leitura. A leitura é uma forma muito, mas muito eficaz de melhorar a memória. Leitura eclética, né? Buscar vários estilos de literatura. Isso é importante. E vários estudos mostram que aprender um segundo idioma é um fator importante para melhorar a memória, inclusive para reduzir a possibilidade de desenvolvermos a doença de Alzheimer. Por último, cuidar bem da sua saúde. Então, existem estudos que mostram, por exemplo, que a pressão arterial elevada, pessoas que não cuidam da sua hipertensão arterial, têm uma chance muito maior de ter distúrbio de memória e de ter quadro demencial. Então, você tem que, se você é hipertenso, cuide bem da sua pressão. Se você é diabético, cuide bem da sua diabetes. Por quê? Glicemia alta também é um fator pró-inflamatório. Indiretamente, a glicemia elevada ela está relacionada ao declínio cognitivo, a perda da memória e a perda de outros domínios cognitivos. Se você tem colesterol elevado, cuide bem do seu colesterol, mantenha um peso adequado, não fume. Então, são formas de você cuidar bem da sua função cerebral, consequentemente, sua memória vai ficar preservada. Bom, eu espero que esse resumo da live tenha sido útil. Depois vocês tentem assistir a live, porque ela é mais dinâmica e tem as perguntas que a gente acaba respondendo e vai ampliando o conhecimento sobre o assunto, tá? Muito obrigado, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, Dr. Milton C.R. Medeiros, deem o like. Onde está, Charlotte?
Dormindo. Charlotte dormiu. E justamente quando você começou a falar sobre sono. Então é isso, gente. Abraço. Tchau, Até gente. logo.